Há um momento que talvez você conheça bem. É noite, você está na sua cama, mas a sua mente não para. Você pensa neste ano que começa e uma pergunta se repete: o que me espera? Vou conseguir lidar com o que vier? O calendário novo olha para você da parede como um território desconhecido e algo no seu peito se aperta. Eu sei que você está cansado de começar cada ano assim, com mais ansiedade do que esperança, com mais perguntas do que paz. Você olha para esses 365 dias em branco e sente vertigem, porque não sabe o que eles trarão. Não sabe se vai dar conta de tudo. Não sabe se desta vez tudo vai dar certo. E se você se sente assim, precisa ouvir algo que Deus disse ao seu povo há milhares de anos, palavras que hoje são para você. Ouça: o Senhor vai adiante de ti. Ele estará contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te intimides. Isso está em Deuteronômio 31:8. E eu quero que você entenda o que isso significa. Não diz que Deus irá com você. Diz que Ele vai adiante de você. Antes de você chegar a janeiro, Deus já esteve lá. Antes de você enfrentar março, Deus já caminhou por ele. Cada dia que gera ansiedade em você já foi visitado pelo seu Pai. Ele não envia você a nenhum lugar onde Ele mesmo não tenha chegado primeiro. Nos próximos minutos, você vai descobrir como viver este ano de uma forma completamente diferente. Não com medo, com confiança. Porque você vai entender que o futuro é desconhecido para você, mas não para Deus. E quando terminar de ouvir, o ano continuará incerto, mas já não vai paralisar você, porque você saberá que Deus já esteve lá antes de você. Mas antes de começar, quero que você faça algo comigo. Respire fundo e declare nos comentários: não temo este ano, porque Deus já caminhou cada dia antes de mim. Ele vai adiante. Esta declaração marca o início da sua transformação. Faça isso agora e fique até o final, porque o que vem pode mudar a sua vida para sempre. Vamos começar. Número 1. O ano que te intimida já foi caminhado por Deus. Você olha para o calendário e ele parece uma folha em branco estendida diante de você, como um caminho longo que não dá para ver até o fim. E embora por fora você tente seguir a rotina, por dentro sente esse aperto no peito, essa tensão na garganta, esse pensamento que volta como um eco. O que me espera neste ano? São 365 dias que você ainda não conhece, e a incerteza pode roubar o seu sono, encurtar a sua respiração, fazer você começar o ano com o coração apertado. Dizem para você confiar, mas às vezes você se pergunta como confiar no que não se vê. E deixe-me dizer algo com ternura. O que você sente é profundamente humano. Não se culpe por sentir vertigem diante do desconhecido. O medo do futuro nem sempre é falta de fé. Muitas vezes é a resposta natural de um coração que já foi ferido, de uma mente que se lembra de perdas, de alguém que viu planos lindos desmoronarem de um dia para o outro. Há pessoas que sorriem, mas por dentro carregam cicatrizes invisíveis. E Deus não despreza a sua humanidade. Deus não olha para você com reprovação quando você treme. Deus se aproxima como Pai quando a sua alma se encolhe. Agora, ouça a verdade que muda a forma de enxergar o ano, como quando o amanhecer nasce dentro da noite. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te intimides. Pare nessa frase. O Senhor vai adiante. Ele não caminha apenas ao seu lado. Ele vai antes. Isso significa que você não entra em um território desconhecido para Ele. Antes de você chegar a janeiro, Deus já esteve lá. Antes de você enfrentar março, Deus já caminhou por ele. Antes de chegar aquele dia que tanto preocupa você, o seu Pai já o visitou.
O futuro é desconhecido para você, mas não para Deus. Você vê um caminho com curvas escondidas. Deus vê o mapa completo. Você ouve a palavra ano e sente um peso. Deus ouve essa mesma palavra e vê propósito, vê crescimento, vê provisão, vê sustento. Não há surpresas para Ele, não existe página que o pegue desprevenido. E isso é importante. Deus não envia você a nenhum lugar onde Ele não tenha chegado primeiro. Quando você entrar em uma situação, Ele já terá estado ali. Quando você sentir que não sabe o que dizer, Ele já preparou graça. Quando você se perguntar como vai suportar, Ele já pensou na sua força. Isaías 46:10 declara assim: que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não foram feitas. Para você, o ano parece uma história que ainda não foi escrita. Para Deus, a sua história não é confusão. Você lê a sua vida como quem lê página por página. Deus a contempla como quem segura o livro inteiro nas mãos. E quando essa verdade se estabelece, algo se solta por dentro. Você já não precisa carregar o ano como se tivesse que adivinhá-lo. Já não precisa viver como se o futuro fosse um inimigo. O Pai não está improvisando com você. O Pai não está atrasado. Ele vai adiante. Imagine um guia de montanha, daqueles que conhecem a rota porque já a caminharam muitas vezes. Antes de levar o grupo por uma trilha difícil, o guia percorre o caminho sozinho. Observa as pedras soltas, identifica o lugar de descanso, sabe onde o vento sopra mais forte, onde é preciso andar com mais cuidado. E quando o grupo chega, ele não guia às cegas, vai seguro, porque já esteve ali. Assim é o seu Deus. Ele já caminhou o seu ano inteiro, e não apenas caminhou, ele segura você, orienta você, sustenta você quando o terreno fica escorregadio. Por isso, quando a ansiedade aparecer, você não precisa discutir com ela como se fosse mais forte do que você. Pode responder com uma verdade simples que devolve o fôlego. Feche os olhos por um instante, se puder, e visualize o Senhor indo adiante de você em direção ao seu amanhã. Visualize que antes de a sua mente começar a correr, a paz dele já chegou primeiro. E deixe que esta frase se torne a sua âncora suave. Deus já caminhou este dia antes de mim. Não é um feitiço, é um lembrete, é uma forma de treinar o seu coração para olhar o futuro a partir da presença de Deus, e não da ameaça do medo. E agora ouça este sussurro de graça, como se o próprio Deus dissesse diretamente a você: meu filho, minha filha, não temas este ano. Eu já o caminhei por você. Conheço cada curva do caminho e cada peso que você tenta carregar. Quando chegar a cada dia, você encontrará que eu já preparei o que você precisa. Força para se sustentar, sabedoria para decidir, consolo para curar, portas para avançar, descanso para respirar. Não vou te soltar, não vou me cansar de você. Vá em paz, eu vou adiante. Mas talvez você me diga com honestidade: eu entendo que Deus vai adiante, e mesmo assim o meu medo ainda está aqui. E essa pergunta é importante, porque Deus não quer apenas dar uma promessa para a sua mente. Ele quer ministrar o seu coração. Então me diga, é errado ainda sentir medo, mesmo crendo? Número 2. O medo legítimo versus o medo que paralisa. Talvez você tenha ouvido tantas vezes "não temas", que sem perceber, transformou essa frase em um chicote contra si mesmo. E cada vez que o medo aparece, você não sente apenas temor, também sente culpa. Como se a sua ansiedade fosse uma prova de que você está falhando espiritualmente. Como se Deus olhasse para você com decepção porque o seu coração acelerou. Mas hoje eu quero que você respire, de verdade. Quero que você solte esse peso. Porque sentir medo não faz de você um mau crente, faz de você humano. E Deus não se assusta com a sua humanidade. Deus não rejeita a sua fragilidade. Ele a conhece e mesmo assim chama você, cuida de você e vai adiante de você neste ano. Há medos que nascem da própria vida.
de ter passado por coisas difíceis, de ter tido perdas, de ter visto como vai ficar tudo bem, às vezes não chega como você esperava. Por isso o seu peito treme quando você olha para o futuro. E isso não é pecado. É um sinal de que você é uma pessoa sensível, uma pessoa real, alguém que amou, que esperou, que foi ferido e ainda assim continua de pé. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo se torna dono, quando deixa de ser uma emoção e vira uma prisão. Quando rouba dias que ainda nem chegaram. Quando paralisa você, apaga você, prende você na antecipação do pior e impede você de caminhar em direção ao que Deus já preparou. Olhe para este paradoxo que liberta. Na Bíblia, os heróis da fé tremeram. Davi escreveu salmos nos quais descreve o seu terror, a sua angústia, a sensação de estar cercado. Elias fugiu assustado logo depois de uma de suas maiores vitórias. E Jesus, no Getsêmani, teve um peso interior tão profundo que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Se o medo fosse um sinal automático de pouca fé, teríamos que desqualificar os maiores. Mas Deus não os desqualificou. Deus os sustentou, porque Ele sabe que coragem não é ausência de tremor. Coragem é obediência no meio do tremor. Por isso, 2 de Timóteo 1,7, não diz que você nunca sentirá medo. Diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E aqui está a diferença que muda tudo. Covardia não é sentir medo. Covardia é entregar o leme ao medo. É permitir que o temor governe as suas decisões, o seu ânimo, a sua fé. É viver como se o medo fosse o profeta do seu ano. Mas Deus não lhe deu esse espírito. Deus colocou dentro de você outra possibilidade. Poder para avançar. Amor para não endurecer. Domínio próprio para não ser arrastado por cada pensamento sombrio. Então, vamos falar claramente. Existe um medo que é alarme e existe um medo que é cárcere. O medo-alarme aparece quando algo importa, quando há risco real, quando é preciso cuidado. Ele é momentâneo, desperta você, torna você prudente. Mas o medo-cárcere é diferente. Ele prende você em cenários que ainda não existem, faz você sofrer antecipadamente, transforma o futuro em inimigo e deixa você imóvel. Deus não pede que você vire pedra e não sinta nada. Deus não pede que você apague a sua humanidade. Deus convida você a não ficar morando dentro do medo, a senti-lo e ainda assim caminhar, a ouvi-lo e ainda assim obedecer, a tremer e ainda assim segurar a mão do Pai que vai adiante. E quando você se sentir culpado por temer, lembre-se desta cena. Em Marcos 4,40, Jesus diz, por que sois assim tão medrosos? Como não tendes fé? E observe com cuidado. Ele não os humilhou por serem humanos. Ele os despertou para uma realidade maior. Como se dissesse, sim, há tempestade, mas olhem para mim. Lembrem-se de quem está no barco. Porque esse é o antídoto do medo paralisante. Não é negar o que você sente, é lembrar quem caminha com você. E no seu caso, não apenas caminha, vai adiante. Isso significa que, mesmo se a sua emoção grita, o seu espírito pode descansar em uma verdade mais forte. O medo, muitas vezes, funciona como um alarme de fumaça. Ele soa para avisar. Mas imagine viver com o alarme tocando o dia inteiro, mesmo sem haver fogo. Você termina exausto, irritado, sem paz. E muitas vezes isso acontece quando a fumaça não vem do presente, mas do passado. Da lembrança de uma perda, de uma traição, de uma má notícia. Por isso hoje, quando o medo aparecer, faça uma pausa e pergunte com honestidade: isto é um alarme legítimo ou é um eco do passado? E depois acrescente uma pergunta que cura: o que Deus está me dizendo sobre este dia? Porque este ano você não caminha sozinho. Este ano não depende das suas forças trêmulas. Este ano tem um guia que já esteve lá. E agora ouça este sussurro como uma bênção sobre o seu coração.
Eu não te condeno pelo teu medo. Eu formei o teu coração e sei como ele bate quando se assusta. Apenas não permitas que o temor te roube o que preparei para ti. Sente-o se precisar. Mas não permaneças aí. Toma a minha mão e caminha. Eu vou adiante. Eu não te deixo. Eu te sustento. E mesmo quando tremes, o meu poder, o meu amor e o meu domínio próprio te cobrirão. Número 3. Não temas. O mandamento mais repetido na Bíblia. Há duas palavras que, quando você as escuta com o coração cansado, podem soar como uma exigência impossível. Não temas. E talvez, sem perceber, cada vez que você as lê na Bíblia, sente uma pontada, como se Deus estivesse lhe dizendo, de novo você com isso. Como se o Senhor olhasse para você decepcionado pela sua fragilidade. Mas hoje eu quero mostrar a você um tesouro escondido nessas duas palavras. Porque não temas não é um dedo acusador, é um abraço. É a forma como Deus se aproxima de você quando você treme. Isaías 41:10 diz isso com uma beleza que não pode ser apressada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Veja como o seu pai fala. Ele não diz apenas, não temas e vai embora. Não deixa você sozinho com a ordem. Ele lhe dá a razão. Ele lhe dá a sua presença. Ele lhe dá a sua mão. Ele lhe dá a sua força. E aqui está a revelação que muda o tom de tudo. O não temas nunca vem sozinho, sempre vem acompanhado do porquê. Quando Deus repete não temas ao longo das Escrituras, Ele não o repete por frustração, Ele o repete porque conhece você, porque sabe que o medo volta como onda, porque sabe que há manhãs em que o corpo acorda antes da fé e o pensamento dispara antes da oração. Por isso a palavra lhe recorda isso uma e outra vez. Como quem coloca uma lâmpada sempre no mesmo lugar para que, mesmo na escuridão, você saiba onde está a saída. Muitos dizem que aparece mais de 365 vezes, como se fosse uma para cada dia. E mesmo que você não se ponha a contá-las, a ideia continua sendo profundamente verdadeira. Deus sabia que você precisaria ouvir isso constantemente. E repare nisto. Cada não temas vem com uma razão que sustenta você. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu sou o teu Deus. Não temas porque eu te ajudo. A razão nunca é você. Nunca é não temas porque você deveria ser mais forte. Nunca é não temas porque você já deveria ter superado isso. A razão é sempre Ele, a sua presença, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua mão estendida. Isso significa que o mandamento mais repetido de Deus não é uma exigência de perfeição, é uma declaração de companhia. Por isso, Jesus também o disse com uma ternura que derrete a culpa. Lucas 12:32 registra estas palavras. Não temais, pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você percebe? Pequeno rebanho. Não é a voz de um general exigindo coragem aos gritos. É a voz de um pastor que conhece a fragilidade das suas ovelhas. É Jesus falando com você como alguém que pode se assustar, sim, mas que não está abandonado. Ele chama você de pequeno não para humilhar, mas para cuidar. Como quem diz, eu sei quem você é, eu sei como você treme, e ainda assim o meu coração se inclina para você. Talvez você tenha lido Não Temas e em vez de consolo sentiu condenação, como se Deus dissesse, por que você ainda tem medo? Mas essa não é a voz do Pai. Pense em um pai humano entrando no quarto escuro onde seu filho treme debaixo das cobertas. A criança não está fingindo, está com medo. O pai não acende a luz e faz um sermão sobre coragem. Ele se senta, coloca a mão sobre o ombro do filho, abaixa a voz e sussurra. Estou aqui, não tenha medo, o papai está aqui. Isso é o que Deus faz com você cada vez que diz, não temas. Ele está tocando a sua alma com a sua presença. Então hoje você precisa reeducar o seu ouvido espiritual.
Cada vez que ler Não Temas, não escute como uma ordem fria, leia como um abraço. Leia Isaías 41:10 em voz alta, devagar, como se Deus estivesse sentado ao seu lado. E quando encontrar essas duas palavras, faça uma pausa e procure o porquê que vem depois. Porque ali está o coração do Pai batendo por você. Ali está a razão que sustenta a sua fé quando as suas pernas querem ceder. Ali está o lembrete de que você não está sozinho. E ouça este sussurro de graça, como se o Senhor falasse diretamente a você. Quando eu te digo, não temas, não estou exigindo que você seja forte. Estou lembrando você de que eu sou forte por você. Estou dizendo que a minha presença não depende da sua estabilidade. Estou perto, tão perto quanto o seu próximo respirar. Se hoje você treme, não se afasta de mim. Me dá uma oportunidade de sustentar você. Porque essa é a verdade central deste ano. Deus não apenas caminha com você, Deus vai adiante. E agora que você entende que não temas é abraço, você precisa ver a diferença entre um Deus que acompanha por trás e um Deus que vai adiante, abrindo caminho naquilo que ainda intimida você. Número 4. Eu vou adiante. A diferença entre acompanhar e abrir caminho. Há uma diferença que muda a maneira como você respira. Não é a mesma coisa alguém te acompanhar e alguém ir adiante. Acompanhar é caminhar ao seu lado, enquanto você enfrenta o impacto, enquanto você abre a porta, enquanto você espreita primeiro. Mas ir adiante é preparar. É entrar primeiro no lugar onde você teme entrar. É olhar o terreno antes que seus pés o pisem. É abrir caminho onde você só via incerteza. E isso é exatamente o que Deus te promete neste ano. Você não chega primeiro, Ele chega primeiro. Êxodo 13:21 revela isso com uma imagem que não é teoria, é pacto visível. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar-lhes. Deus não se colocou ao lado de Israel como um espectador solidário. Colocou-se à frente como guia e escudo. Aquela nuvem não apenas mostrava direção, absorvia o sol do deserto antes que o povo o sentisse, marcava a rota, cobria, protegia, adiantava a presença de Deus em cada trecho. E à noite, a coluna de fogo não apenas iluminava, anunciava que a escuridão não teria a última palavra, porque a luz já estava ali antes que o medo crescesse. Veja o que isso significa para a sua vida. Um amigo que caminha ao seu lado te sustenta quando algo aparece. Um Deus que vai adiante já considerou o que vai aparecer. Quando um guarda-costas caminha junto de alguém, reage ao perigo. Mas quando uma equipe de avançada vai à frente, neutraliza o perigo antes que você chegue. E o Senhor não é apenas alguém que responde às suas crises quando você já está dentro. Ele é o Deus que prepara o terreno, que abre portas, que coloca provisão escondida, que move peças que você nem sequer vê. Deus não é o seu guarda-costas. Ele é a sua equipe de avançada celestial. Por isso, João 10:4 descreve o bom pastor com essa mesma lógica do céu. E quando tira para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor não empurra ovelhas para o perigo, não as manda primeiro para ver o que acontece. Vai adiante, revisa o terreno, afugenta o que ameaça e então chama. Percebe? A sua segurança não está na sua força, está na liderança dele. A sua paz não nasce de controlar o caminho, nasce de seguir a voz que já o percorreu. Talvez por toda a sua vida você tenha sentido que precisava abrir caminho, que chegava primeiro a cada problema, primeiro a cada conversa difícil, primeiro a cada desafio, como um pioneiro cansado que sempre tem que ser o forte, o que resolve, o que se adianta. E essa sensação é exaustiva, porque te faz acreditar que o peso do ano está sobre os seus ombros. Mas hoje esse fardo é levantado. Você não é o pioneiro, você é aquele que segue o pioneiro. Você não é o explorador de território desconhecido. Você é herdeiro de território já considerado por Deus,
já tocado pela sua presença, já coberto pela sua graça. O mundo te grita: abra caminho. Deus te sussurra: o caminho já está aberto, siga-me. O mundo te diz: seja forte sozinho. Deus te diz: descanse em mim, eu chego primeiro. O mundo te faz competir com o futuro, como se o futuro fosse inimigo. Deus te ensina a olhar para o futuro como um lugar onde Ele já esteve, onde Ele já preparou o necessário para te sustentar. O caminho pode ser difícil, sim, mas nunca pegará o seu pai de surpresa. O que a você surpreende, a Ele já encontrou propósito e saída. Imagine um pai entrando primeiro em um quarto escuro. A criança está na porta, com o coração acelerado. Mas o pai não diz: entre e pare de tremer. Ele entra primeiro, acende a luz, olha debaixo da cama, abre o guarda-roupa, verifica se tudo está seguro. Depois volta à porta, olha para a criança com calma e diz: agora você pode entrar. A criança não entra no desconhecido, entra em um lugar preparado. Assim é cada dia do seu ano. Quando você chega, Deus já acendeu a luz. Por isso a sua prática de fé neste ano não será uma teoria bonita, será uma decisão diária. Antes de se levantar amanhã, diga em voz baixa, como quem toma fôlego: Deus já esteve neste dia antes de mim. E então, haja como alguém que já não caminha sozinho. Pare de se ver como esse pioneiro solitário que sempre tem que abrir passagem. Você é seguidor de um Deus que sempre chega primeiro. Essa é a diferença entre viver com ansiedade e viver com expectativa santa. Você já não olha o dia como ameaça, olha como território onde o seu pai já deixou a sua marca. E ouça este sussurro de graça, como se o Senhor o dissesse com firmeza amorosa: nunca te enviei a lugar algum onde eu não tenha estado primeiro. Cada porta que você abrirá neste ano, eu já a atravessei. Cada caminho que você pisará, eu já o caminhei. Não tema o desconhecido, porque para mim não há nada desconhecido. E agora vem uma pergunta que toca o mais profundo. Se Deus vai adiante durante o dia, o que acontece à noite, quando você dorme e não pode fazer nada? Número 5. O que Deus prepara enquanto você dorme. Conheço essa sensação. A cabeça no travesseiro, o corpo cansado, mas a mente acesa como uma cidade de madrugada. Você repassa pendências, imagina conversas, calcula riscos, lembra do que deu errado antes e projeta isso para frente. E no fundo, existe uma ideia que aperta o peito. Se eu não controlar tudo, algo vai sair do lugar. Por isso, dormir parece um luxo que você não pode se permitir, como se fechar os olhos fosse descuidar da própria vida. Mas escute isto com calma. O seu descanso não é irresponsabilidade. O seu descanso pode ser um ato de fé. Há um paradoxo que o mundo não entende. O mundo diz: se você quer que algo dê certo, não tire os olhos de cima. Deus diz: feche os olhos, eu não fecho os meus. A sua vigilância tem limites. A sua mente se esgota. O seu corpo entra em colapso. Mas o cuidado de Deus não se desgasta. Ele não precisa de pausas para te sustentar. E quando você entende isso, algo se solta por dentro. Você não precisa estar acordado para que Deus trabalhe. Ele prepara o caminho mesmo quando você não pode fazer nada. Salmo 121:4 declara isso como uma promessa de aliança. Eis que não dormita nem dorme aquele que guarda a Israel. Aquele que te guarda não pega no sono. Aquele que te guarda não pisca por cansaço. Enquanto você fecha os olhos, há alguém que os mantém abertos por você. Isso significa que a noite não é um vazio sem proteção. A noite é um cenário onde Deus continua sendo Deus, mesmo quando você está imóvel. E essa verdade é remédio para a ansiedade, porque o seu medo noturno sempre se alimenta da ilusão de que se você não estiver alerta, tudo desmorona. E há outro versículo que é como um carinho direto no coração.
Salmo 127:2 diz que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, pois aos seus amados ele dá o sono. Veja que frase, aos seus amados. Não diz aos seus empregados, não diz aos seus escravos, não diz aquele que nunca para, diz aos seus amados. O sono não é apenas uma necessidade física, é um presente espiritual. É como se o Pai dissesse: eu te dou descanso para que você se lembre de que a sua vida não depende da sua atenção. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você se cala, ele fala. Enquanto você solta, ele sustenta. Pense nisso de forma simples. Enquanto você dorme, o seu coração continua batendo sem que você o controle. Os seus pulmões respiram sem a sua supervisão. O seu sangue corre por caminhos invisíveis sem pedir permissão. E lá fora, o universo segue o seu curso. As estrelas, o vento, a ordem da criação. Você não dirige nada disso e ainda assim tudo funciona. Se Deus consegue manter o que é enorme sem a sua vigilância, você não acha que Ele pode sustentar aquilo que te preocupa? Se Ele governa o grande, também pode cuidar do que para você parece impossível de administrar. O problema não é que você não consegue dormir, é que você tentou ser Deus da sua própria história. E isso cansa, porque você não foi criado para carregar o mundo. Imagine um padeiro de madrugada. Enquanto a cidade dorme, ele amassa, assa, prepara. Ninguém o vê, ninguém o supervisiona. Mas quando as pessoas despertam, o pão já está pronto. A provisão estava em processo enquanto todos descansavam. Assim, Deus trabalha na sua vida. Enquanto você dorme, Ele prepara o pão que você vai precisar amanhã. A força que você achava que não tinha, a palavra exata no momento certo, o favor inesperado, a porta que se abre, a conversa que se ajusta, a proteção que evita um mal maior. Você não vê, mas está acontecendo. E aquilo que mais te preocupa à noite, Deus já está trabalhando em silêncio. Por isso hoje você é convidado a soltar o controle sem soltar a responsabilidade. Dormir não é abandonar a sua vida, é entregá-la. É dizer: Senhor, eu fiz o que pude hoje, agora eu confio em Ti. Nesta noite, antes de fechar os olhos, diga com sinceridade: Senhor, eu vou dormir. Confio que Tu continuas trabalhando. Não como uma frase bonita, mas como um ato de rendição. Porque o seu travesseiro pode se tornar um altar de confiança. Dormir é declarar que Deus não precisa da sua ajuda para ser Deus. E ouça este sussurro de graça como se viesse direto do céu para o seu quarto. Descanse, meu filho. Descanse, minha filha. Eu não durmo. Enquanto os seus olhos se fecham, os meus permanecem abertos sobre você. Aquilo que te preocupa, eu estou resolvendo. O seu futuro não se sustenta pela sua ansiedade. Sustenta-se pela minha fidelidade. Durma em paz. Quando você acordar, encontrará que eu estive ocupado te amando a noite inteira. Mas saiba de uma coisa: às vezes, o que mais rouba o seu sono não são os problemas reais, e sim esses cenários imaginários, esses "e se", que se reproduzem como filmes na sua mente. Esse projetor noturno alimenta o medo-prisão, e chegou a hora de desligá-lo, não com força humana, mas com uma verdade maior. Deus vai adiante de você neste ano, inclusive à noite, inclusive quando você não pode fazer nada. Número 6. Os "e se" que roubam o seu presente. Existe uma forma de sofrimento que ninguém vê, mas que cansa como se você tivesse corrido quilômetros por dentro. O seu corpo está aqui, sentado, trabalhando, caminhando, mas a sua mente foi embora. Foi para março, discutindo uma crise que ainda não existe. Foi para julho, chorando uma perda que não aconteceu. Foi para dezembro, imaginando um fracasso que você nem sequer tentou. E o mais duro é isto: você volta dessas viagens mentais cansado, com o peito apertado, como se realmente tivesse vivido tudo aquilo. É exaustivo viver 1000 vidas antes de viver a real.
É como se a sua alma não tivesse descanso, porque está sempre ensaiando tragédias. E aqui aparece uma parábola que dói, mas também liberta quando você a enxerga com clareza. Você está sofrendo hoje por um amanhã que provavelmente nunca existirá como você imagina. Você se castiga no presente por filmes que talvez nunca sejam lançados. A sua mente tem um talento estranho para pegar uma pequena possibilidade e transformá-la em uma história completa de desastre. E quanto mais você repete isso, mais real parece. Mas parecer real não o torna real. Apenas mostra que a sua imaginação está trabalhando sem direção. Por isso, as palavras de Jesus em Mateus 6,34 não são um conselho suave, são um resgate direto. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não nega que o amanhã possa trazer problemas. Ele não vende uma fé ingênua. Ele diz a verdade. Sim, o amanhã terá o seu próprio afã, mas também terá a sua própria graça. A força de que você vai precisar naquele dia chegará naquele dia. Hoje, você não foi criado para carregar o amanhã. Hoje, você foi criado para obedecer, respirar, amar e confiar no presente, onde Deus já está com você. E quero que você visualize isso, porque às vezes o coração entende melhor com imagens. Imagine que você fizesse malas para todas as viagens que poderia fazer neste ano. Mala para a praia, para a montanha, para a neve, para o deserto. E carregasse todas elas o tempo todo, por via das dúvidas. Seria absurdo, não é? Mas é exatamente isso que você faz quando carrega medos por futuros que provavelmente nunca visitará. O "e se" é uma fábrica de malas. Ele te prepara para viagens imaginárias e faz você caminhar hoje curvado, sem fôlego, sem alegria, sem presença. Solte as malas. Quando a viagem real chegar, você fará a mala certa e não antes. Filipenses 4:6 ensina um movimento espiritual que quebra o ciclo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. O antídoto da ansiedade não é proibir-se de pensar. O antídoto é transformar cada preocupação em oração. Cada "e se" pode se transformar em "Senhor, eu te entrego isto". E quando você entrega, deixa de ser refém da sua imaginação e passa a ser filho nas mãos de um pai. A ansiedade fala sozinha, a oração fala com Deus, e existe uma diferença enorme entre conversar com o medo e conversar com o Senhor. A imaginação é um presente de Deus, sim, mas a imaginação sem fé se transforma em fábrica de tormentos. É o mesmo músculo mental, a mesma capacidade, mas direcionada para a escuridão. Hoje, você pode redirecioná-la. Se a sua mente consegue criar cenas catastróficas, também consegue contemplar a fidelidade de Deus. Se a sua mente consegue ensaiar o abandono, também consegue ensaiar a provisão. Se a sua mente consegue pintar o pior final, também consegue lembrar que Deuteronômio 31:8 continua sendo verdade. O Senhor vai adiante de você, não te deixará nem te abandonará. Quando a sua imaginação se conecta com essa presença, ela deixa de ser um monstro e se torna um altar. Então aqui entra o libertador de cenários. Cada vez que a sua mente disser "e se", não discuta com o filme, não lhe dê audiência, faça uma pausa, solte o ar e responda em voz alta se puder. Deus já esteve lá. Porque se Deus vai adiante de você neste ano, então até mesmo o amanhã que te assusta já foi percorrido por Ele. E se esse cenário chegar, não te encontrará sozinho, te encontrará acompanhado e preparado. Mas se não chegar, você terá desperdiçado o hoje por uma mentira disfarçada de prevenção. Decida algo simples e profundo. Hoje eu só vou carregar o dia de hoje. Hoje eu só vou obedecer o passo de hoje. Hoje eu só vou respirar o ar de hoje, porque a graça de amanhã chega amanhã.
E a graça de hoje está aqui, disponível agora mesmo. Essa é a paz no desconhecido, não porque você conheça o caminho, mas porque você conhece o guia. E ouça este sussurro de graça como se Deus falasse com ternura ao seu ouvido. Meu filho, minha filha, pare de viver em amanhãs que não existem. O único dia que você tem é hoje, e hoje eu estou com você. Amanhã, quando chegar, eu também estarei lá. Mas a graça de amanhã chegará amanhã. Hoje, viva o hoje. E hoje eu sou suficiente. E falando de caminhos difíceis, existe um que todos nós conhecemos, aquele obstáculo que parece impossível. Mas há algo que Deus faz antes de você chegar lá. Número 7. Deus endireita o que está torto antes que você chegue. Às vezes, você olha para o caminho que tem à sua frente e não vê promessas, vê obstáculos, vê portas fechadas, daquelas que parecem te dizer não antes mesmo de você perguntar. Vê montanhas que não sabe como subir e caminhos tortuosos que não entende como percorrer. E o mais doloroso é que esse peso te vence antes de começar. Você se senta para pensar e já está cansado porque a sua mente faz contas e conclui: para que tentar se eu já sei que não dá? Esse é o tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da esperança ferida. Mas aqui está o que os seus olhos não conseguem ver quando você só olha para o obstáculo. Enquanto você o observa, Deus já está trabalhando nele. Enquanto você imagina como vai cair, o céu já está preparando o passo. O que é impossível para você não é nem sequer difícil para ele. Você vê uma parede, Deus já tem o projeto de uma porta. Você vê um ferrolho, Deus já tem a chave ou a força para quebrá-lo. O caminho que parece fechado aos seus olhos já tem saída nos planos do céu, mesmo que ainda não seja visível de onde você está. Deus é especialista em preparar caminhos. Às vezes, ele não remove a montanha inteira, mas abre um túnel. Às vezes, não faz o rio desaparecer, mas constrói uma ponte. Às vezes, não apaga o vale, mas te dá força e companhia para atravessá-lo sem que ele te engula. Ele nem sempre muda a paisagem, mas sempre muda o destino. Porque quando Deus vai adiante, a história não depende do que te falta, mas do que ele já decidiu fazer. E quando chegar o obstáculo que hoje te assusta, você pode descobrir algo surpreendente. Deus já esteve ali, movendo peças, endireitando veredas, abrindo um caminho que você não conseguiria criar. Isaías 45:2 soa como um trovão de esperança para quem se sente parado. Eu irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos, quebrarei portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro. Você percebe? Não fala de obstáculos pequenos. Fala de portas de bronze e ferrolhos de ferro, aquelas barreiras que na sua mente parecem definitivas. Deus não negocia com elas, não pede permissão, ele as quebra, ele as faz em pedaços. Antes que você chegue àquele não que te intimidava, o Senhor já está declarando: eu irei adiante. E aqui entra uma das frases mais tranquilizadoras para um coração ansioso por entender tudo. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O seu trabalho é reconhecê-lo. O trabalho dele é endireitar. A você cabe olhar para ele, falar com ele, depender dele. A ele cabe preparar o caminho. Você não precisa entender o como, porque o como não é o seu peso. Você precisa confiar em quem. E essa confiança é o que te tira da paralisia, porque a paralisia sempre nasce de medir o obstáculo pela sua própria capacidade. Imagine uma caravana que precisa atravessar territórios difíceis. Antes que a caravana passe, vai uma equipe de avançada. Eles verificam pontes, tapam buracos, retiram pedras, marcam áreas perigosas, preparam o caminho para que a travessia seja possível.
Quando finalmente a caravana chega, o terreno já foi trabalhado. Assim o céu opera no seu ano. Deus tem avançada, Deus se adianta, Deus prepara. E mesmo que você não veja os mensageiros invisíveis, mesmo que não entenda os movimentos secretos, há mãos do céu ocupadas com aquilo que você ainda chama de impossível. Por isso, hoje, você precisa abrir os olhos para um Deus que nunca deixou de trabalhar. Identifique esse obstáculo que te mantém travado, essa porta, esse processo, essa conversa, essa cura, essa provisão, esse medo que parece um muro. E em vez de repetir "eu não consigo", declare com fé serena: Deus já está endireitando isso. Não como mágica, mas como aliança, porque Ele prometeu ir adiante. E quando você declara isso, o seu interior muda de postura. Você passa de temer o caminho a seguir o guia. O caminho impossível de hoje pode ser a estrada de amanhã se Deus vai adiante. O que hoje parece torto pode acabar se tornando testemunho. O que hoje se sente como atraso pode estar sendo preparação. E não, isso não significa que tudo será fácil. Significa algo melhor. Nada será sem propósito e nada será sem presença. Você não está caminhando para um final trágico. Você está caminhando atrás de um Deus que abre caminho onde não há. E ouça este sussurro de graça, como se o Senhor te dissesse na intimidade do coração: eu conheço cada curva tortuosa do seu caminho, e enquanto você dorme preocupado, eu trabalho. Cada porta de bronze que te assusta, eu estou quebrando. Cada ferrolho de ferro que te paralisa, eu estou despedaçando. Quando você chegar, encontrará o caminho pronto. Mas agora vem uma pergunta mais profunda. Porque há momentos em que o caminho não é apenas difícil, é escuro. Há momentos em que você sente que caminha por um vale de sombra. E aí também, Deus vai adiante. Número 8. O vale de sombra não é o destino final. Talvez agora mesmo você sinta que está em um vale, um lugar baixo, escuro, silencioso, um lugar onde a luz parece distante e o ar fica pesado. Você caminha, mas como se cada passo pesasse o dobro. Ora, mas como se a sua voz batesse em paredes frias. E o que mais dói não é apenas o que você está vivendo, mas aquela pergunta que entra como uma agulha. E se eu ficar aqui para sempre? Eu sei que dói. Eu sei que o vale é real. E não vou te dizer que ele não existe. Não vou te pintar um sorriso falso. Há temporadas em que a alma atravessa sombras, e negar isso não é fé, é evasão. Mas, no meio do vale, há uma verdade que você precisa enxergar com novos olhos. O vale de sombra não é o destino final. Ele tem uma característica que muda tudo. Ele é atravessado. Não é a sua casa, é uma passagem. Davi não escreveu, ainda que eu fique no vale. Davi escreveu, ainda que eu ande. Há movimento, há trânsito, há avanço, mesmo que seja lento. Há passos, mesmo que sejam com lágrimas. E quando você entende isso, o vale deixa de ser sentença e se torna caminho. Salmo 23:4 diz isso com uma clareza que sustenta o peito quando ele se aperta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Repare na ordem. Não diz, não temerei, porque o vale desapareceu. Diz, não temerei, porque há uma presença, porque tu estarás comigo. Essa é a diferença entre escuridão e desespero. O desespero nasce quando você acredita que está sozinho. Mas o Salmo revela que o vale não é a ausência de Deus. O vale pode ser o lugar onde a sua companhia se torna mais íntima, mais necessária, mais evidente, mesmo que as suas emoções digam o contrário. E há outra paradoxa preciosa. A sombra precisa de luz para existir. Onde há sombra, há luz por perto. Se tudo fosse escuridão total, nem sequer falaríamos de sombra. A sombra é a prova de que existe uma fonte de luz em algum ponto, mesmo que você ainda não a veja. Isso significa que a sua história não está apagada. Significa que há luz ao redor.
ainda que hoje você só a perceba como contorno, como limite, como um pequeno sinal. Às vezes Deus não te tira do vale em um instante, mas te dá lampejos para que você não perca o rumo. Salmo 35 resume isso como uma promessa de duração limitada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja essas palavras, durar e vir. A noite dura sim, isso não é negado, mas ela também termina. Amanhã vem, não é talvez, não é se você merecer, é um anúncio, existe uma transição desenhada por Deus. Isso não significa que tudo vai se resolver como você imagina, mas significa que a dor não tem autoridade eterna. O vale tem data de vencimento, mesmo que hoje você não tenha o calendário. Você precisa entender algo mais. O Deus que te guia pelo vale é o mesmo que conhece todo o terreno. Ele não se perde. Ele não improvisa sem propósito. Ele sabe onde estão as saídas porque ele mesmo as desenhou. Você entra no vale e se desorienta porque só enxerga o imediato. Mas o seu Deus vê o mapa completo, vê a curva que vem, o trecho onde o chão se firma, o lugar onde o ar fica mais leve, o ponto onde o horizonte se abre. O que para você parece um labirinto, para ele é um caminho com destino. Imagine um túnel em uma montanha. Você está dentro e está escuro, o som ecoa. Você não vê o final e poderia pensar que esse túnel é uma armadilha, mas o túnel não foi construído para te prender, foi construído para te levar ao outro lado. O engenheiro o projetou com saída. O seu vale é um túnel e Deus é o engenheiro que o construiu com propósito, com saída e com companhia. Você não está caminhando para o nada, está atravessando para aquilo que Deus já preparou. Por isso hoje, mesmo estando em um lugar escuro, você pode fazer uma declaração que não depende das suas emoções. Este vale tem saída e Deus conhece o caminho. Não porque você veja a saída, mas porque confia no guia. E essa decisão muda a sua postura interior. Você deixa de tratar o vale como destino final e passa a tratá-lo como passagem. Deixa de perguntar por que estou aqui e começa a dizer: Senhor, acompanha-me passo a passo. Porque a fé no vale não é correr, é não parar. O vale não é o seu lar, é apenas o caminho até o topo. E ouça este sussurro de graça como se o pastor te dissesse enquanto você caminha com os olhos marejados. Eu sei que o vale é escuro, eu sei que os seus pés estão cansados, mas escute-me, este não é o seu destino, é apenas o caminho, e eu estou com você em cada passo. Não vou te deixar aqui, vou te levar para o outro lado. Continue caminhando, a saída está mais perto do que você imagina. E nesse vale há duas ferramentas que Deus usa para cuidar de você: a vara e o cajado. Você precisa entender para que serve cada uma, porque é aí que está o alento que te sustenta quando já não te resta força. Número 9. A tua vara e o teu cajado me infundem ânimo. Feche os olhos por um momento e deixe que o seu coração imagine uma cena simples, mas profundamente real. Você está em um campo amplo e o sol está se pondo. A luz fica alaranjada. As sombras se alongam e o ar muda de temperatura como se anunciasse que a noite está chegando. Ao longe, você ouve um movimento entre os arbustos. Você não vê, mas intui. E nesse instante, o peito se aperta, porque assim a vida às vezes se parece. Você sabe que há algo lá fora, algo que não controla, algo que pode se aproximar. Mas então você sente uma presença ao seu lado. Não é uma ideia bonita, é uma segurança que te endireita por dentro. É o pastor. E você olha para ele com calma, porque ele não está nervoso. Ele conhece este terreno. Ele sabe onde estão os perigos e onde estão os descansos. Em uma mão, ele carrega uma vara forte, firme, pesada, feita para defender. E na outra mão, ele carrega um cajado curvo, desenhado para alcançar, atrair, resgatar. E de repente, você entende algo que o seu medo havia esquecido. Você não está desprotegido. Você não está sem direção. Você está sob cuidado.
A vara e o cajado não são a mesma coisa, e essa diferença é um presente para a sua alma. A vara é defesa. A vara não é delicada, não é simbólica, é ferramenta de autoridade. Quando o lobo se aproxima, o pastor não negocia com a ameaça. Ele se levanta, ele se posiciona, ele golpeia o inimigo para que a ovelha não seja devorada. A vara não é direcionada à ovelha, é direcionada àquilo que quer destruí-la. Por isso, quando você sente ataques, quando sente pressão, quando sente tentação, quando ouve vozes que querem te quebrar, você precisa se lembrar de que há uma vara na mão do pastor. Não é a sua força que te sustenta, é a força daquele que te guarda. O cajado, por outro lado, é resgate. É aquele bastão curvo que se estende com precisão quando a ovelha se desvia, quando se aproxima de um precipício, quando cai em um buraco, quando fica presa entre espinhos. O pastor não usa o cajado para sufocar. Ele usa o cajado para puxar com suavidade e trazer de volta. O cajado é a forma delicada de Deus dizendo: venha, não fique aí. E isso é lindo, porque significa que, mesmo quando você erra, mesmo quando se perde um pouco, mesmo quando se distrai ou se confunde, Deus não te descarta. Deus te resgata. Salmo 23:4 declara isso como um remédio para o coração que treme. A tua vara e o teu cajado me infundem ânimo. Não diz me infundem medo, não diz me esmagam, diz me infundem ânimo. Porque as ferramentas do pastor não foram desenhadas para castigar a ovelha, foram desenhadas para protegê-la e restaurá-la. O ânimo nasce de saber duas coisas ao mesmo tempo. Se algo me ataca, Deus me defende. E se eu me desvio, Deus me traz de volta. Proteção e direção, segurança e guia, força contra o inimigo e ternura com a sua fragilidade. E talvez aqui exista uma ferida que Deus queira curar dentro de você. Talvez você tenha sentido que os instrumentos de Deus servem para te ferir, que cada dificuldade é um castigo, que se as coisas vão mal é porque Deus está irritado com você. Mas observe o coração do pastor em Ezequiel 34:16. Buscarei a perdida, farei voltar ao redil a desgarrada, ligarei a quebrada e fortalecerei a fraca. Você percebe a essência? Buscar, fazer voltar, ligar, fortalecer. Isso não é condenação, isso é resgate. Isso não é humilhação, isso é restauração. Deus não tem prazer em te ver caído. Deus se aproxima para te levantar. A paradoxa é que às vezes aquilo que você interpreta como disciplina dura, na verdade era proteção. Às vezes o limite que te frustrou era a vara impedindo que você avançasse para um abismo. Às vezes a porta que não se abriu era a vara afastando um perigo que você não via. E às vezes o puxão suave que te incomodou era o cajado te trazendo de volta a um caminho mais seguro. O que parece restrição pode ser misericórdia. O que parece não pode ser cuidado. Porque o pastor enxerga além do que você vê. Então hoje, neste ano que te intimida, pare de caminhar como se estivesse sozinho e exposto. Agradeça pela vara que golpeia o lobo e pelo cajado que resgata a ovelha. Agradeça pelo Deus que te defende quando você não sabe se defender e que te guia quando você não sabe qual decisão tomar. E tome uma decisão simples. Vou parar de temer as ferramentas do pastor porque elas foram feitas para o meu bem. E ouça este sussurro de graça como uma promessa pessoal. Tenho em minhas mãos tudo o que você precisa. Quando o inimigo se aproximar, a minha vara o afastará. Quando você se desviar, o meu cajado te trará de volta. Não para te castigar, mas para te cuidar. Você é a minha ovelha, e eu sou o seu pastor. Nada e ninguém te arrancará do meu cuidado. E por isso, quando você ouvir o chamado esforça-te e ser valente, precisa entendê-lo de uma forma nova, porque não é um peso para que você se torne forte sozinho. É um convite para caminhar, sabendo que o forte vai à sua frente. Número 10. Esforça-te e ser valente. Não é solidão, é suporte. Deixe-me te dizer algo com ternura. Às vezes essa frase, esforça-te e ser valente, parece pesada.
Você quer crer, mas também sente medo. Quer avançar, mas há dias em que por dentro você está tremendo. E então a mente acusa: se você tivesse fé, não se sentiria assim. Mas essa voz não é a voz do Pai. Deus não usa a coragem para te envergonhar. Ele a usa para te sustentar. Muitos de nós confundimos coragem com solidão. Pensamos que ser valente é não chorar, não admitir cansaço, não pedir ajuda. E quando chega um novo ano, com perguntas e incertezas, sentimos que precisamos carregar tudo sozinhos primeiro. Mas o Senhor não está formando heróis orgulhosos. Ele está formando filhos que aprendem a caminhar de mãos dadas. Por isso, é importante ouvir o versículo completo. Josué 1:9 diz: não te mandei eu, esforça-te e sê valente. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebe onde está o peso? Não está na sua capacidade, está na presença dele. Deus não te diz: seja forte porque você está sozinho. Ele diz: seja forte porque eu vou com você. E para que não reste dúvida, o mesmo Deus repete isso com uma imagem íntima, como um pai segurando a sua mão. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não é um Deus gritando de longe, é um Deus perto, te sustentando enquanto você caminha. Se você tropeça, Ele não te solta. Se as forças tremem, Ele te ajuda. Agora, conecte isso com a promessa do título. Ele não apenas te acompanha, Ele vai à frente. Deuteronômio 31:8 declara assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Quando você entra em um novo dia, Ele já esteve lá. O seu ano não é desconhecido para Deus. E quando a noite te assustar, lembre-se, aquele que guarda a sua vida não dorme. Você descansa, Ele vigia. Essa é a raiz da sua paz. Imagine um alpinista subindo uma montanha. Ele se esforça de verdade. As mãos se agarram, as pernas tremem, o peito arde. Mas há algo que muda o medo. Ele usa um arnês ligado a uma corda firme. Essa corda está sustentada por alguém lá em cima, alguém que vê todo o caminho e pode segurá-lo se ele escorregar. O esforço do alpinista é real, mas a segurança também. Assim é a sua vida quando você entende o mandamento. O seu esforço mais a presença de Deus produzem uma coragem sustentável. E se hoje você se pergunta de onde virá essa força, ouça outra verdade que endireita o coração. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Não se trata de fingir que nada está acontecendo. Trata-se de abrir as mãos e dizer: Senhor, dá-me o teu poder para este passo, o teu amor para este dia, a tua mente para pensar com clareza. Então, da próxima vez que você ouvir esforça-te e sê valente, não traduza isso como aguente sozinho. Traduza como caminhe comigo. Você pode ser valente e ainda assim dizer: Senhor, estou com medo. A coragem bíblica não é ausência de tremor, é obediência acompanhada. É avançar com Deus à sua frente e Deus ao seu lado. E também é permitir ajuda, porque às vezes Deus te sustenta por meio da oração de alguém, de uma palavra de um irmão, de um abraço oportuno. Faça isto neste ano. Quando a sua mente disser não posso, responda em voz baixa, como confissão de fé. Deus já esteve aqui antes de mim. Não tenho nada a temer, não porque o caminho seja fácil, mas porque o guia é fiel. Não porque você seja invencível, mas porque ele sustenta a sua mão direita. E ouça este sussurro como se fosse para você. Quando eu te digo, sê valente, não estou te abandonando à própria sorte. A minha mão sustenta a sua. A minha força respalda a sua. Eu vou à sua frente neste ano. E se ainda restar alguma dúvida na sua alma, você precisa ouvir a promessa dupla que Deus repete para que você descanse de uma vez por todas. Número 11. Não te deixará nem te desamparará. Há um medo que quase ninguém confessa em voz alta, porque dói demais admitir.
O medo de que, quando tudo ficar difícil, você fique sozinho. Não apenas sem pessoas, mas sem Deus. Talvez você já tenha passado noites olhando para o teto e o seu coração fez essa pergunta silenciosa: e se Deus se cansar de mim? E se um dia Ele me soltar? E eu sei o peso de carregar essa suspeita, porque ela te obriga a viver como se precisasse conquistar a presença de Deus com um desempenho perfeito. Esse medo é traiçoeiro, porque nem sempre se apresenta como rebeldia. Às vezes, ele se disfarça de responsabilidade, de eu tenho que fazer tudo certo, de não posso falhar de novo. E no fundo, o que você está tentando fazer é comprar segurança com esforço, como se o amor de Deus fosse um contrato frágil. Mas o coração do Evangelho não é Deus fica se você não falhar. O coração do Evangelho é Deus fica porque Ele é fiel. A fidelidade do Senhor não depende da sua estabilidade emocional, nem de o seu ano dar certo. Depende de quem Ele é. Por isso, esta parte é uma âncora. Não uma frase bonita, não um consolo momentâneo, mas um pacto que te sustenta quando a sua mente desmorona. Hebreus 13:5 diz isso com uma firmeza que parece escrita para os seus dias de angústia. Não te deixarei, nem te desampararei. Repare na dupla negação. Não te deixarei, não te desampararei. Como se Deus repetisse a promessa para que a sua dúvida não tivesse onde se esconder. Deixar é soltar. Desamparar é abandonar. E o Senhor está te dizendo: não farei nenhuma das duas coisas. E talvez você diga: sim, mas eu mudo, eu falho, às vezes eu me esfrio. E é aí que Deus te olha com paciência e te lembra algo simples. A sua inconstância não pode anular o caráter dele. Ele não é como nós, que um dia prometemos e no outro nos cansamos. Ele é o mesmo. E por isso, quando este ano começa e o futuro tenta te intimidar, Deuteronômio 31:8 cai como um cobertor sobre os seus ombros. O Senhor vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te intimides. Ele não apenas fica, Ele vai à frente, não apenas acompanha, prepara, não apenas está perto, chega primeiro. Deixe-me te dar uma imagem para que a sua alma sinta isso. Imagine um navio em meio a uma tempestade, ondas batendo, vento empurrando, tudo tremendo. Nessas condições, não se usa uma âncora fraca. Usa-se uma âncora forte e muitas vezes uma âncora com duplo gancho, porque um único ponto de sustentação poderia falhar. A promessa de Deus é assim: não te deixarei e não te desampararei. Duplo gancho, dupla segurança, para que mesmo que a tempestade grite que você vai afundar, a sua alma se lembre de que está bem presa. E se você ainda pensa, e se houver algo que realmente possa me separar, ouça a voz de um homem que passou por sofrimento real e ainda assim escreveu com convicção. Romanos 8:38-39 declara que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. É como se Paulo percorresse o universo inteiro procurando uma exceção e não a encontrasse. E essa é a lógica do céu. Não existe circunstância com autoridade suficiente para romper aquilo que Deus decidiu selar. Agora, traga isso para o seu dia a dia, porque essa promessa não é para ser guardada como um enfeite espiritual. É para ser usada quando o abandono te atacar em forma de pensamentos. Quando a sua mente disser, você vai ficar sozinho, você responde com a verdade. Não me deixará nem me desamparará. Quando o inimigo sussurrar, Deus se afastou, você declara, o Senhor vai adiante de mim. Quando você se sentir indigno, você se lembra, a fidelidade dele não depende do meu desempenho. E ouça este sussurro como se o próprio Deus estivesse falando ao seu ouvido com ternura e firmeza. Escute bem, eu não te deixarei. Eu não te desampararei.
Não quando você duvidar. Não quando se sentir fraco. Não quando o ano parecer grande demais. Eu já caminhei pelos seus dias antes de você. Quando você não enxergar saída, eu já estive lá. Quando o seu coração tremer, a minha mão não treme. Eu estou com você para sempre. E agora que essa certeza está plantada no seu peito, há algo que você precisa fazer para ancorá-la todos os dias deste ano. Declarar com a sua boca aquilo que a sua alma precisa ouvir até que o medo perca a voz. Número 12. Declarando a verdade sobre o ano que vem. A sua mente não se cansa de falar com você sobre o futuro, não é verdade? Às vezes ela acorda antes de você, se senta na cama ao seu lado e começa a narrar uma história que nem sequer aconteceu. E se você for sincero, essa história quase nunca é de fé. Geralmente é de ameaça, de perda, de fracasso, de você não vai conseguir. Por isso, hoje, você precisa entender algo simples, mas poderoso. O que você declara sobre o ano que vem molda a forma como você o percorre. A sua boca pode ser profeta de bênção ou pode ser apenas um eco do medo. O mundo busca mudanças instantâneas, como se a transformação acontecesse de uma vez, em um único dia. Mas Deus trabalha em outro ritmo, o ritmo da graça, do pequeno e constante que, no fim, molda o profundo. Uma declaração de fé ao acordar pode parecer insignificante, quase boba, como uma semente que ninguém aplaude. Mas um dia, você olha para trás e percebe que essa semente mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir, a sua maneira de esperar. E quando muda o que você espera, muda o que você vê. A Escritura diz isso com clareza em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é magia, é formação. As suas palavras não controlam Deus, mas treinam o seu coração. Aquilo que você repete uma e outra vez se transforma em um caminho mental. E por esse caminho, sem perceber, você começa a caminhar todos os dias. Se você repete, tudo vai dar errado, a sua alma se prepara para fugir. Se você repete, Deus vai adiante de mim, a sua alma se prepara para avançar. E aqui vem uma advertência amorosa, que também é remédio. Em Números 14, 28, o Senhor diz, como falastes aos meus ouvidos, assim farei convosco. Israel declarou derrota antes de lutar, declarou morte antes de caminhar, declarou que não conseguiria, e essa linguagem revelou o seu coração. Não foi que Deus tivesse prazer em castigá-los, foi que as suas palavras mostraram em que eles acreditavam, e aquilo em que acreditavam determinou os seus passos. Quando o coração se convence de que não há saída, deixa de obedecer, deixa de tentar, deixa de olhar para o Deus que abre caminho. Por isso, declarar é um ato de guerra santa contra a ansiedade antecipatória. Declarar não é informar a Deus o que Ele já sabe. É lembrar a você mesmo aquilo que você esquece quando a sua alma treme. Quando você diz, Deus vai adiante de mim, não está empurrando Deus a ir. Está alinhando o seu interior com uma verdade que o medo tenta apagar. E sim, às vezes você vai declarar sem sentir, mas ouça isto com ternura. Você não declara porque sente, você declara para começar a sentir. A fé fala antes de ver. A fé ensina o coração a respirar no meio do desconhecido. Imagine uma bússola que se desorientou. Ela começa a apontar para qualquer direção. Para calibrá-la, você a passa uma e outra vez por um ímã até que volte a marcar o norte. Assim funciona o seu coração em temporadas de medo. Ele se descalibra, aponta para o desastre, para o pior cenário, para a sombra. Declarar a palavra é passar a sua mente pelo ímã da verdade. Cada manhã é mais uma passada. Cada declaração é um alinhamento, até que o seu norte interior volte a apontar para Deus. Então vamos tornar isso prático, porque esta parte não é para te emocionar por um momento, é para te equipar para o ano inteiro.
Amanhã, antes de se levantar, quando ainda estiver com os olhos meio fechados e a mente quiser começar o seu filme de o que vai acontecer se... Pare, respire e declare em voz alta, mesmo que seja suave. Deus já esteve neste dia antes de mim. Não tenho nada a temer. Diga devagar como quem veste uma armadura. Diga como quem assina um pacto. Diga como quem se recusa a viver com o peito apertado e repita isso por 30 dias. Não para impressionar ninguém, não para provar força, mas para treinar o seu coração a esperar bem. Você verá algo bonito. A ansiedade não desaparece de um dia para o outro, mas perde a autoridade. O medo não deixa de bater à porta, mas já não tem a chave. Porque a sua alma começa a reconhecer uma voz mais alta do que a dele, a voz do pastor que vai adiante. E agora, ouça este sussurro de graça, como se o próprio Deus estivesse dizendo isso sobre a sua cama, sobre o seu amanhã, sobre o seu ano. Eu quero ouvir a sua voz declarando a minha verdade, não porque eu precise ouvi-la, mas porque você precisa dizê-la. Cada vez que a sua boca proclama a minha fidelidade, o seu coração se fortalece. Declare, meu filho, declare, minha filha, e você verá como o medo perde a sua voz. Este ano não será governado pelos seus pensamentos escuros, será guiado pela minha presença que vai adiante. Número 13. Cada manhã deste ano, ele já esteve lá. Há manhãs em que você nem abriu bem os olhos e já sente o peso do dia sobre si. Como se o ar viesse mais denso, como se o coração estivesse com pressa, como se a mente ligasse a lista de pendências antes que seus pés toquem o chão. E é aí que o medo se disfarça de responsabilidade e sussurra: se você não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Mas hoje, Deus quer quebrar essa mentira com uma verdade simples e terna. Não existe uma única manhã deste ano a qual você chegue antes dele. Ele acordou antes do seu despertador. Ouça o que diz. Lamentações 3:22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse texto não nasceu em um dia fácil. Jeremias o escreveu quando tudo parecia quebrado, quando o cenário era escuro, quando o lógico era desistir. E ainda assim, daquele lugar, ele se atreveu a dizer: renovam-se cada manhã. Não disse, renovaram-se ontem. Não disse, renovam-se quando tudo estiver bem. Disse, cada manhã, a de hoje, a de amanhã. A daquela manhã que te preocupa e que ainda nem chegou. Deus já colocou sobre ela uma porção de misericórdia, e aqui vem a revelação que te endireita por dentro. Você acha que amanhã é território não explorado, como se ao despertar entrasse em um campo desconhecido. Mas o primeiro momento do seu dia já é o segundo, porque Deus chegou antes. Enquanto você dormia, seu pai já visitou esse dia. Já o olhou por completo. Já viu as voltas, já viu as conversas, já viu o peso, já viu a tentação de desanimar, e ainda assim decidiu te deixar despertar. Se ele permitiu que você abrisse os olhos, é porque esse dia vem com graça suficiente. O Salmo 143, verso 8, confirma isso como uma oração de madrugada. Faze-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Davi não pedia apenas soluções, pedia ouvir misericórdia pela manhã. Porque a alma precisa de uma dose fresca, como pão recém-assado. Há misericórdias que não se guardam para depois. São novas, são quentes, são do dia. E o coração aprende a caminhar melhor quando primeiro escuta: sou amado. Imagine descer as escadas e encontrar a mesa já posta, o café pronto, o pão quente, a água servida. Alguém se levantou antes de você para preparar o que você iria precisar. Ninguém te gritou, faça você mesmo. Ninguém te disse, arrume a cozinha primeiro para poder comer. Você simplesmente encontrou provisão preparada. Assim são as manhãs quando Deus vai adiante. Você desce para o seu dia e a mesa espiritual já está posta.
Misericórdia fresca, direção, força, paciência e uma paz que não depende de o dia ser fácil, mas de o Pai estar presente. Eu sei que às vezes as manhãs doem, às vezes o corpo acorda cansado, o ânimo acorda frágil e a mente acorda com aquela sensação de ameaça que você não sabe explicar. Mas ouça isto com atenção. Antes que o peso caia, a graça já caiu. Antes que a pendência grite, a misericórdia já sussurrou. Antes que o medo te diga, você não vai conseguir, a fidelidade de Deus já falou dizendo, eu vou adiante. Você não está entrando em um dia órfão, você está entrando em um dia visitado pelo seu Pai. Por isso, quero te dar uma prática simples, mas poderosa, para cada amanhecer deste ano. Amanhã, quando abrir os olhos, não pegue o celular primeiro. Não se entregue ao barulho imediatamente. Fique alguns segundos, respire e diga em voz alta, mesmo que seja baixinho. Obrigado, Senhor, porque já estiveste aqui antes de mim. Hoje recebo as tuas misericórdias novas. Hoje não caminho sozinho. Essa frase não é para convencer Deus, é para alinhar o seu coração. É para que a sua mente aprenda a começar o dia no lugar certo, na presença. E agora, como um sussurro de graça, receba isto como se Deus falasse direto com você. Meu filho, minha filha, cada manhã deste ano eu já estive lá. Antes de você abrir os olhos, eu já preparei misericórdia fresca para você. Você não precisa conquistá-la, não precisa merecê-la, só precisa recebê-la. Quando sentir ansiedade ao despertar, lembre-se, eu já caminhei este dia, eu já vi o que vem, eu vou adiante, desperte com paz. Porque quando você entende isso, algo muda na sua maneira de olhar para o ano. Você passa de temê-lo a esperá-lo com fé. Passa de despertar na defensiva para despertar com expectativa santa. Não porque você tem controle, mas porque conhece o guia. E se ele já esteve em cada manhã, então este ano não é uma ameaça, é um caminho onde a fidelidade de Deus vem ao seu encontro, uma e outra vez, desde cedo. Número 14. Transformados, de temer o ano a esperá-lo com fé. Talvez no início desta mensagem você estivesse assim, olhando para o ano como se fosse um território hostil, o calendário como uma lista de incógnitas perigosas, o futuro como um inimigo silencioso que te observa de longe. E essa sensação de temor se instalava no seu peito como uma pedra, porque não era apenas medo do que pode acontecer, era cansaço pelo que já aconteceu, feridas do ano anterior, decepções que ainda doem e a suspeita de que mais uma vez tudo poderia se repetir. Mas hoje, Deus te toma com ternura e te mostra algo que muda a sua maneira de respirar. Ele não está improvisando com você. Ele não está chegando tarde à sua história. Ele já caminhou o seu ano antes de você e por isso você não precisa temer. O medo olha para o ano e vê ameaças. A fé olha para o mesmo ano e vê um cenário onde Deus vai adiante, preparando, cuidando, sustentando, corrigindo e abrindo caminho. A diferença não é o calendário. A diferença é quem caminha com você. Ouça Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pare nessa palavra, pensamentos de paz. Deus não pensa mal da sua vida. Deus não deseja ruína para você. O Deus que já viu o seu ano completo tem intenções de paz para você. E quando essa verdade entra no coração, algo se endireita por dentro, porque você deixa de interpretar cada incógnita como ameaça e passa a vê-la como terreno onde Deus mostrará a sua fidelidade. A transformação não é que agora você conhece o futuro. Não, o futuro continua desconhecido. A transformação é mais profunda. Agora você conhece aquele que conhece o futuro. A incerteza ainda está ali, mas já não te governa, já não te paralisa, já não te rouba a esperança antes de começar, porque você começa a entender que o desconhecido não é ausência de Deus, mas espaço para confiar.
O medo exige provas para ter paz. A fé entrega a paz porque se apoia no caráter do Pai. E aqui está o paradoxo que te liberta. É o mesmo ano, com os mesmos dias que você ainda não vê. São as mesmas manhãs por chegar, as mesmas surpresas, as mesmas responsabilidades. Mas você já não o olha da mesma forma. Antes você dizia, não sei o que vem e isso me apavora. Agora pode dizer, não sei o que vem, mas sei quem vai adiante. E essa frase parece simples, mas é uma porta espiritual. Não te dá informação, te dá perspectiva, não te dá controle, te dá descanso. Imagine uma criança pequena sentada nos ombros do pai. A criança não vê o caminho completo, não sabe o que há depois da curva, não entende por que o terreno fica irregular. Mas daquela altura, sustentada por braços fortes, o medo perde autoridade. A criança não confia na sua capacidade de andar, confia em quem a carrega. Assim, Deus está te conduzindo neste ano. Você não precisa ver tudo para ter paz. Você precisa lembrar onde está, nos ombros do Pai, sustentado por mãos que não tremem. E por isso, Romanos 15:13 soa como uma bênção direta para a sua alma. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja a lógica do céu. Gozo e paz no crer, não no ver. O mundo diz, quando eu ver, fico tranquilo. Deus diz, creia, e enquanto você crê, eu te encho. Porque Ele não apenas dá esperança, Ele é o Deus da esperança. Ele não está te pedindo que fabrique ilusão com as suas forças. Ele está te convidando a receber uma expectativa santa que nasce do seu espírito. Então hoje, você escolhe uma decisão de perspectiva. E quando o medo quiser voltar com seus filmes, você responde com a verdade. Escreva em um papel, com as suas próprias mãos, e coloque onde você veja ao despertar. Este ano eu não sei o que vem, mas sei quem vai adiante. E toda vez que sentir o aperto no peito, volte a essa frase como quem volta à âncora. Não para negar a realidade, mas para lembrar a autoridade de Deus sobre o seu caminho. E agora, como um sussurro de graça, receba isto como se Deus falasse ao seu ouvido. Você mudou, meu filho. Você mudou, minha filha. O medo já não te define. Eu não te chamei para viver encolhido. Eu te chamei para caminhar comigo. Os meus pensamentos a seu respeito são de paz. Eu não vou te soltar. Eu não vou te deixar para trás. O ano que você temia, agora você vai atravessá-lo comigo e verá que a minha fidelidade virá ao seu encontro em cada estação. Assim se sela a transformação, o mesmo futuro desconhecido, mas uma postura nova. A fé não elimina o incerto, ela o habita com paz. E quando você espera o ano com fé, não está confiando em circunstâncias previsíveis, está confiando em um Deus imutável. E agora, há uma última verdade que sustenta tudo isso. O seu ano está em mãos que nunca tremem. Número 15. O seu ano está em mãos que nunca tremem. Respire devagar e por um instante olhe para dentro de si. As suas mãos, mesmo que ninguém as veja, têm estado apertadas. Apertadas ao calendário, às pendências, por via das dúvidas, ao que você não quer que se repita. E quando você vive assim, sente que o ano pesa como uma rocha sobre o peito, como se tudo dependesse de você. Eu sei, porque o medo tem esse costume. Faz você acreditar que se soltar, vai cair. Mas hoje quero que você ouça uma verdade que cai como bálsamo. O seu ano está em mãos que nunca tremem. Não nas suas mãos cansadas, não nas suas mãos ansiosas, nas mãos do Deus vivo, o mesmo que vai adiante de você. E quando essa verdade se estabelece, o coração aprende algo sagrado. Soltar não é desistir. Soltar é descansar em alguém mais capaz. Ouça a palavra como quem bebe água no meio do deserto. Isaías 49:16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Pare aí, nas palmas. Deus não disse, eu te escrevi, como tinta que se apaga.
Ele disse: eu te gravei, esculpido como marca permanente. Isso significa que toda vez que o Pai abre as mãos para sustentar a sua vida, Ele te vê. E se Ele te vê, Ele cuida de você. E se o medo sussurrar? E se um dia Ele me soltar? Ouça também João 10, 28, 29. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Que segurança profunda! Você está na mão do Filho e na mão do Pai. Duplo abraço, âncora. Nem a tempestade, nem o passado, nem o futuro têm autoridade para arrancar você dali. Agora, com essa verdade no centro, falo com você como companheiro de caminhada. Não é estranho que seja difícil soltar. Você carregou tanto que já não sabe como descansar. Pensou que confiar é baixar a guarda, que descansar é irresponsável, que soltar é perder. Mas o Evangelho ensina o contrário. A verdadeira paz não nasce de controlar, nasce de ser sustentado. Imagine uma cena. Uma criança pequena vai sentada no carrinho de supermercado com um volante de brinquedo. Ela gira com seriedade, acreditando que está conduzindo. E o pai sorri, porque sabe que a direção real é ele quem controla. Assim têm sido muitas das suas preocupações, suas mãos em um volante que não conduz a história. E ainda assim, o pai nunca soltou o carrinho. Ele sempre esteve guiando, mesmo quando você tremia por dentro. E aqui vem um momento de silêncio, onde a palavra se torna presença. Olhe para as suas mãos. Se estiverem tensas, relaxe os dedos. Abra-as lentamente, como se com esse gesto você dissesse ao céu: Senhor, eu não quero mais viver apertando. Visualize o seu ano, cada dia, cada decisão, cada incerteza, cada sonho. Coloque tudo, um por um, nas mãos de Deus. Mãos firmes, mãos fiéis, mãos onde você está gravado. Deixe a alma respirar. E nessa quietude, ouça esta voz como um sussurro sagrado, como se Deus falasse direto ao seu coração. Entregue-me o seu ano, tudo, os medos que te acordam de madrugada, os dias que você ainda não entende, as decisões que te assustam. Entregue-me. As minhas mãos são maiores que os seus problemas. As minhas mãos são mais fortes que as suas dúvidas. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Eu vou adiante de você, como diz Deuteronômio 31:8. Não temas, nem te espantes. Faça algo pequeno, mas profundo. Amanhã, antes de olhar o telefone, abra as mãos sobre o peito e diga: entrego o meu ano a ti, Senhor. Ele está em mãos melhores do que as minhas. Repita isso quando o controle quiser voltar. Não para convencer Deus, mas para lembrar a si mesmo quem sustenta a sua história. Porque a maior segurança não vem de apertar mais forte, vem de soltar e descobrir que você nunca esteve caindo. Você estava sendo sustentado. E assim você termina este caminho de forma diferente, com mãos abertas e coração confiante. O ano está apenas começando, mas você começa diferente. Não a partir do medo, mas a partir do descanso nas mãos que nunca tremem. Você percorreu um caminho importante nesta mensagem. Da beira do medo à confiança do peregrino. De mãos apertadas, tentando controlar tudo, a mãos abertas, descansando naquele que sustenta o universo. Antes de seguir com o seu dia, quero que grave estas 3 verdades no seu coração. Primeira, Deus vai adiante. Antes de você chegar a qualquer dia deste ano, Ele já esteve lá. Segunda, você não está sozinho. A promessa tem dupla negação. Não te deixará, não te desamparará. Terceira, você pode soltar. O seu ano está em mãos que nunca tremem. E agora vem o importante. Isso não pode ficar apenas na sua cabeça. Você precisa levar para a sua vida. Então, esta noite, antes de dormir, quero que faça algo muito simples. Abra as suas mãos fisicamente, olhe para elas e diga em voz alta: Senhor, eu entrego o meu ano a Ti. Cada dia, cada preocupação, cada sonho está em mãos melhores do que as minhas. Faça isso. Essa ação simples pode mudar a forma como você dorme esta noite e como você acorda amanhã. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração,
Compartilhe com alguém que hoje está olhando para o ano com medo. Que o seu ato de compartilhar seja uma bênção para outra alma. E se você ainda não se inscreveu, faça isso. Todos os dias temos uma mensagem preparada para você aqui. E lembre-se disso. A maior segurança não vem de apertar mais forte, vem de soltar nas mãos corretas. Que o Deus que vai adiante de você ilumine cada passo do seu ano. Que onde você vê escuridão, Ele já tenha acendido a luz. Que onde você vê obstáculo, Ele já tenha aberto caminho. Que a sua paz guarde o seu coração e a sua presença seja a sua âncora. Vá em paz, Deus já esteve lá antes de você.